Eu sou a Adriana, tenho um universo dentro de mim e por isso estou aqui no Planeta Mulher. Ora viva, sejam bem-vindos a mais um podcast do Planeta Mulher. E hoje, claro, o programa é dedicado às mulheres e todos os seus contornos, todas as suas dificuldades e também toda a beleza de ser mulher. Hoje nós vamos falar de uma situação bastante complicada às vezes, que é todas as vezes que nasce uma criança autista, também nasce uma mãe, com certeza inexperiente e que vai ter que desenvolver todo um universo dentro dela para lidar de novo com essa situação, com essa criança, com a doença e também com toda a sociedade. E ninguém melhor do que a doutora Adriana Pinheiro para falar sobre isso conosco, porque a doutora Adriana, primeiro, é uma pediatra e é uma pessoa que para já todos adoram, e você é especialista também nessa questão do autismo. Adriana, seja bem-vinda ao Planeta Mulher. Obrigada. Essa é uma questão bastante pertinente de nós falarmos, porque para já nós temos uma estatística altíssima de autismo no mundo, não é? Sim. A perturbação do espectro do autismo varia muito conforme os estudos, mas situa-se mais ou menos 1 em cada 100 crianças terá uma perturbação do espectro do autismo. Bem, fazendo as contas aqui muito rapidamente, nós temos um país de 11 milhões, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, nós temos 100 mil autistas nesse país. Pelo menos estatisticamente é isso, e nós começamos a pensar, todos nós nos esbarramos com alguém que tem algum tipo de perturbação do autismo, porque uma a cada 100 pessoas, o nosso ciclo de pessoas geralmente é maior do que isso. Nas escolas tem sempre muito mais do que Exatamente. não é? Como é trabalhar no dia a dia, Adriana, com não só as crianças autistas, mas com a família e especificamente, já que nós estamos no Planeta Mulher, com as mães? A perturbação do espectro do autismo é efetivamente um espectro e é um espectro muito alargado e, portanto, nós nunca podemos tratar as crianças todas da mesma forma, mesmo que apresentem todas uma perturbação do espectro do autismo, porque as características são muito, muito variáveis. Já assim, há características comuns, que é uma perturbação da interação social que tem que ser associada a alguns comportamentos repetitivos, interesses muito restritos, mas depois há uma grande variação na capacidade intelectual de cada uma, na forma como cada criança e cada família se adapta ao meio. E, Nesses portanto, casos são os mais severos, né? O autismo mais severo. Sim, os mais severos possivelmente precisarão de mais apoio. Não são verbais. Alguns não são verbais, muitos outros são verbais. Mas realmente cada criança e cada família tem as suas características e, portanto, nós não podemos definir um modelo único para cada família. Temos que perceber que família temos para poder atuar. O que dificulta muito mais a situação. É verdade. Porque se tivesse uma formulazinha para já. Ser mãe, a gente já não tem uma fórmula mágica, Não. Já é difícil. Ser mãe de uma criança com desenvolvimento típico já é um desafio. Ser mãe de uma criança que tem um desenvolvimento que não é típico é um desafio bastante maior. É um desafio bastante maior. Como é que uma pediatra lida com essa situação? Porque eu sei que não é só com a criança. Não é só com a criança. Nós, quando recebemos uma criança, recebemos uma família. E, portanto, temos que perceber as características da família e temos que perceber as características do meio em que a criança está inserida. E, por isso, temos que nos basear na família que temos à frente, no entendimento que tem, na aceitação que tem e nos meios que tem disponíveis para lidar com aquela situação. A Adriana traz aqui já uma situação que eu acho muito pertinente a gente falar. Primeiro, a aceitação. Nós, enquanto mães, temos muita dificuldade o meu filho não é... Porque a primeira coisa que a gente pensa é o autismo. Já vem cheio de estigma essa palavra. É verdade. Não é? Cada vez mais eu penso que a sociedade está adaptada a estas novas situações. Mas não está totalmente adaptada. Pois não. É um grande desafio. Você acha que na última década, se calhar, porque a doutora Adriana já tem quanto tempo Eu já sou pediatra há 14 anos. Sim. E desde há 14 anos que me dedico à área do neurodesenvolvimento. Também a outras áreas da pediatria, mas na consulta especificamente à área do neurodesenvolvimento. Você vê uma mudança nesse perfil, por exemplo, de 14 anos para cá?
Vejo, quer nas escolas, quer nas famílias, eu acho que há uma aceitação diferente. Eu acho que as pessoas também estão muito mais despertas. Sim. E, portanto, também se calhar o diagnóstico começa a ser feito um bocadinho mais cedo e os apoios começam a aparecer mais cedo. E a sociedade se calhar começa a aceitar um pouco mais. Você acha que quando nós falamos a sociedade começa a aceitar um pouco mais? E essa é uma pergunta difícil. Sim. É mesmo aceitar ou é entender que existem pessoas com autismo? Porque existe um abismo aqui entre essas duas questões. Uma questão é, na minha sala já teve um coleguinha com autismo. Outra questão é compreender que ele precisa e tem necessidades diferentes de todos nós. Exatamente. De todos os outros, não é? Eu penso que as duas situações começam a aceitar mais e também começam a haver mais apoios, mas continuamos a precisar fazer um grande trabalho, sensibilizar, já temos ido às escolas falar sobre isto e, portanto, é importante o conhecimento para depois haver um entendimento. Olha, há poucos dias uma mãe me disse, eu fui falar que ia fazer essa entrevista e ela logo falou assim... Sabe que o meu filho está dentro do espectro, mas ele não é um caso muito grave, vamos dizer assim, não é um caso severo. E para mim isso é pior, porque as pessoas olham como uma criança, entre aspas, normal, como é que é o termo? Tem um termo certo, não é? Com desenvolvimento típico. Com desenvolvimento típico, e na verdade ele não é. Então isso me coloca numa outra situação de uma péssima mãe. Pois, que é tentar explicar alguns comportamentos que estas crianças têm e que para a sociedade pode não ser do entendimento geral. São rotuladas de crianças mal educadas ou com algum comportamento desadequado, mas a verdade é que está incluído nas características daquela criança. E, portanto, é mais difícil de moldar esses comportamentos e de adaptar e de haver aceitação da sociedade por parte dessas crianças. E, portanto, nesse aspecto poderá ser mais difícil. E aí traz uma dificuldade acrescida, que é uma dificuldade em essa mãe, além de lidar com a criança neurotípica, não é? Sim. É o contrário, não é neurotípica. Atípica, neste caso. Atípica, neste caso será com a criança atípica, também tem que lidar com todo o ambiente ao redor. Sim. E explicar. Não é que ela, por exemplo, qual pode ser um comportamento? Dar uma birra enorme no supermercado. Muito mais difícil de regular o comportamento, muito mais resistentes à mudança. Portanto, quando mudam de rotina, podem reagir de forma severa e, portanto, acabam por ter um comportamento diferente do que seria esperado. E, portanto, às vezes é mais difícil lidar com isto. É claro que as crianças com desenvolvimento típico também fazem as suas birras. Sim. Mas estas crianças poderão fazer em idades em que já não é esperado e com uma intensidade muito superior para haver birras. Sim, há sempre alguma idade. Que susto! As depois menores, se calhar, sim, né? Sim, ali entre 1 ano e 3 anos nós sabemos que eles fazem algumas birras. Exatamente. Ali entre 1 ano e 3 anos sabemos que a birra faz parte um bocadinho do desenvolvimento. Certo. As crianças com perturbação de espectro de autismo podem ter estes comportamentos fora destas idades. Pronto, é claro que a intensidade da birra varia muito, quer nas crianças típicas, quer nas crianças com desenvolvimento atípico. E a mãe tem que trazer o tempo todo essa justificativa. É. Mas você concorda que muitas vezes essas mães não vão ser ouvidas ou falam, isso é uma desculpa? Eu concordo. Quando há desconhecimento, concordo. Há muito desconhecimento, eu acredito ainda. Como é que nós, enquanto sociedade, Adriana, poderíamos ajudar uma mulher como essa, uma mãe como essa? Porque uma questão é eu olhar e ver um comportamento que, na minha perspectiva, não é um comportamento adequado para uma criança daquela idade. Outra questão é uma mãe que já está sobrecarregada e ter que aguentar aquela pressão, vamos dizer assim, durante o tempo, dia e noite, porque quem tem um filho autista sabe que não é só durante o dia, muitas vezes ele até não dorme bem à noite, não é? É muito importante o apoio da família. E, portanto, quando há apoio da família, quer da família nuclear, quer da família largada, eu penso que facilita bastante. A compreensão, que falávamos há pouco, também é muito importante. Compreender a condição para poder ajudar. Sim. Às vezes também as pessoas querem ajudar muito e acabam por desajudar. Pois é. Também. Até porque quem está de fora não sabe o que fazer, não é? Exatamente. E, portanto, é preciso compreender para poder haver ajuda. Parte do, pelo menos, não julgar? Pelo menos não julgar. Já é bem bom. Já é uma grande ajuda. Como é que você tem percebido hoje nos consultórios, como as mães, no consultório e nas suas consultas, como essas mães chegam, doutora Adriana?
Algumas procuram respostas, procuram compreender a situação. Outras procuram mesmo ajuda porque já estão exaustas. Sim. E, portanto, nós temos que conseguir perceber e enquadrar a situação da família para conseguir ajudar de alguma forma. E temos que procurar as ajudas primeiro na família, depois nas escolas, na sociedade em geral, os apoios sociais, que também são importantes. Porque ainda tem essa questão, né? É multifatorial, não é só tomar um comprimido, não é só tomar um remédio que cura. Todo um processo de toda a sociedade. Todo o ambiente em que a criança vive, porque tudo está alterado. Está alterado o ambiente familiar, está alterado o ambiente escolar e está alterado o ambiente em sociedade. Os irmãos. E, portanto, os irmãos, porque, em boa verdade, estas crianças acabam por precisar ter um apoio mais específico. E, portanto, temos que lidar também com a forma como os irmãos lidam com isto, como a própria família lida com isto e com a atenção que se calhar não é tão dividida por todos os irmãos, porque estes se calhar precisam de uma atenção especial e, portanto, ela precisa lidar com todos os outros sentimentos. Exato, e aí já surge um outro problema. Exatamente. Que é uma outra criança que é típica, que sente a falta dos pais e a partir daí já se desenvolve. Sabe que eu trouxe aqui uns dados que eu pesquisei durante essa semana, em que os casais tendem a não conseguir continuar o relacionamento quando tem filhos autistas. E o número é absolutamente assustador. Acima de 70% dos casamentos de pais de crianças que estão dentro do espectro do autismo, eles divorciam em, no máximo, 3 anos de casamento depois que o filho nasce. O que podemos falar sobre essa situação? Pronto, absolutamente não temos dados assustadora. Estatísticos específicos, mas penso que realmente as famílias onde há uma criança com um desenvolvimento que não é típico lidam mais com esse desafio. E, portanto, tem que haver compreensão, tem que haver tempo para o casal, que já com uma criança com um desenvolvimento típico já é difícil, então com uma criança que tem um desenvolvimento diferente, mais difícil será. E mais uma vez tem que entrar a família também, a apoiar e não a desajudar. Pois é isso. Na prática, o que é esse apoiar? Sabe, o que eu percebo muito é que já se fala muito em autismo, já se fala muito em características, mas corrija-me se eu estiver errada, é como se aquela situação fosse um problema da mulher. Ainda você sente que nas consultas, porque você deve fazer imensas por dia, não é? Dezenas, se calhar. Qual é a sua perspectiva de quantas mães chegam com as crianças e quantos pais chegam? Efetivamente chegam mais mães, mas já temos alguns pais que chegam e inclusivamente temos alguns pais que até estão sozinhos com estas crianças. Sim. Mas efetivamente percebemos bom. que as mães acabam por ficar mais, porque a relação entre o casal acaba por se ir deteriorando quando temos situações destas. É que um casamento já não é fácil. Um casamento já não é fácil. Um relacionamento, né? E ainda Exatamente. com uma criança atípica. E a falta de tempo para estarem os dois sozinhos, e eu acho que é aí que a família alargada tem que entrar um bocadinho, é nesta ajuda em poder ficar com a criança para eles poderem ter algum tempo sozinhos, que nem sempre é fácil em qualquer situação e em qualquer criança, mas sobretudo nestas crianças é difícil. Portanto, você acha que as mães, sobretudo, têm ainda muita resistência em aceitar que o filho tem autismo? Você acha que a maior parte das mães que chegam numa consulta, elas aceitam logo? Como é que você, depois desse diagnóstico... Não, né? Não aceitam logo. Algumas mães aceitam e já vêm com alguma ideia de qual é o diagnóstico da criança. Talvez da escola? Da escola, do que vão ouvindo, da informação que vão tendo. Mas precisamos de trabalhá-las há algum tempo para depois haver realmente compreensão da situação e de como lidar com os desafios que se vão colocando ao longo do tempo e ao longo do desenvolvimento. Não é? É um trabalho também acrescido para a doutora Adriana e todas as outras pediatras? Para todas as pessoas que trabalham, porque o mundo do neurodesenvolvimento não é só da pediatria e felizmente que não é só. Portanto, temos a escola
e temos também as terapias e todas as outras áreas em que estão incluídos. Portanto, estas crianças são muito trabalhadas pela psicologia, pela terapia ocupacional, pela terapia da fala, pela pedopsiquiatria, que é outra especialidade que depois também tem que ser envolvida nestas situações, e portanto é todo um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar e que não fica só no hospital, aliás fica muito mais fora do hospital, no ambiente em que a criança está e nas escolas. Aliás, acontece até de algumas mães perceberem que elas próprias ou os pais tinham ali algumas características do espectro do autismo, não é? É verdade que às vezes identificam neles próprios algumas características. A componente genética é forte nesta alteração, mas não existe um fator único para a perturbação do espectro do autismo. Muito se tem estudado. Existem vários genes já relacionados com alterações para a libertação dos neurotransmissores, mesmo das ligações neuronais, alguns genes que são ligados à perturbação do espectro do autismo. Mas é muito a influência ambiental também. E, portanto, não há... Pensa-se que também a epigenética, a influência que o ambiente tem sobre a expressão desses genes. Quando nós falamos dessa influência, é a influência, por exemplo, de alimentação, das telas, ou ainda não se sabe? Exatamente. Sabe-se que existem muitos fatores, realmente com componente genético muito forte, mas nunca só componente genético e componente ambiental. E, portanto, por muito que se estude, ainda não se chegou à causa da perturbação do espectro do autismo. Então, hoje, o que temos em mãos é lidar com essa situação. Lidar com esta situação, exatamente. Em que o diagnóstico é clínico, que vemos pelas características da criança e lidar com os desafios que se vão pondo, porque muitas vezes não é só a perturbação do espectro do autismo, depois também vêm outras alterações associadas, portanto há condições que são associadas à perturbação do espectro do autismo. Por exemplo? Uma perturbação de déficit de atenção e hiperatividade. Mais para a frente também sabemos que estas crianças poderão ter perturbações de ansiedade, perturbações depressivas, mais do que as outras crianças, e portanto podem ter outras alterações que têm que ser identificadas. E depois na própria aprendizagem. Sim. Mesmo tendo a capacidade intelectual, eles têm interesses muito próprios e portanto têm áreas que vão aprender com facilidade e tem outras áreas que não são do interesse delas e, portanto, tudo isto tem que ser trabalhado. Quando nós falamos do diagnóstico precoce, é de extrema importância ter um diagnóstico muito precoce, mas as pessoas das gerações passadas, a maior parte passou, porque quem tinha ali um autismo mais severo era diagnosticado. Agora, quem está hoje com 20, talvez 30 anos, se calhar chega nesse ambiente da fase adulta e percebe, se calhar... Você sente isso também? Sim. Cada vez se diagnostica mais cedo. Mas, o que é maravilhoso, né? O que é muito bom, mas é sobretudo importante começar desde cedo a identificar as dificuldades e trabalhar as dificuldades. Porque, efetivamente, cada criança vai ter necessidades especiais em alturas diferentes da vida. E, portanto, identificar as dificuldades para se poder trabalhar, quer em casa, quer na escola, quer no ambiente em que a criança está. Então, a identificação precoce é muito importante, realmente. Muito importante. Doutora Adriana, sabe que nessa temporada nossa aqui de podcast, nós temos um quadro novo. E esse quadro é a Pílula da Verdade, que está aqui. Você tem uma única regra. Se decidir aceitar, tem que responder a pergunta que vai te calhar. Muito bem. Você aceita ou não? Aceito. Seja a pergunta que sair, tem que responder. Se eu souber. Pode ser? Então vamos lá, escolha um número. Vai sair 1, 2 ou 3. E a gente já decide aqui qual é a sua pergunta. Descobrir aqui. Ora bem. Lembrando que essas perguntas são de pessoas que vão na página fazer as dúvidas delas, eles deixam lá e a gente escolhe as melhores, as mais pertinentes e a gente traz aqui, tá bem? Então, vamos ver qual é o número que saiu. O número que saiu. E, portanto, aqui. Número 3. Número 3. Bem, é uma pergunta dura de responder. Vamos. As mães dos autistas alguma vez conseguirão ser verdadeiramente felizes? Aí. É uma pergunta difícil também para você responder. É uma pergunta difícil, não sei, porque não estou na pele delas. Pois é, Adriana. Conheço várias mães com filhos com perturbação do espectro do autismo. A felicidade é muito...
individual Sim. e relativa. Portanto, eu acho que efetivamente conseguem ser felizes. Têm desafios grandes. Sim. Têm desafios grandes. Mas organizando, tendo uma vida organizada, conseguindo os apoios necessários para os filhos, eu penso que a felicidade consegue chegar. Eu penso que sim. O mais importante é a pessoa perceber que existe todo um trabalho e a vida não é igual para todos, não é, Adriana? Então, eu penso que até começa precisamente disso, de quando tiver o diagnóstico, começar a pensar, ok, eu preciso pegar isso para mim, porque o mentir para si mesmo é a pior mentira que a gente pode ter. É verdade. A aceitação que falávamos. A aceitação. É fundamental. A aceitação é muito importante. Como é que você conversa com uma mãe quando você percebe que ela não está... Você já disse aqui que nem sempre aceita logo de primeira. É verdade. Não é? Quando já chega com um filho que tem ali uma perturbação muito maior, já vem um pouco preparada. Mas quando não, é muito difícil a gente... É engraçado que na página também tinha um comentário que era mais ou menos assim. É que eu teria que despedir do meu filho são... E aí receber, depois da consulta, um filho que vem com autismo. Olha como isso é absolutamente assustador para uma mãe. Quando a mãe está grávida e idealiza uma criança que vai ter um desenvolvimento típico, que vai ser feliz e que vai fazer um percurso dentro do que seria esperado. Exato. Uma criança que tenha um desenvolvimento que não é típico, é preciso quase fazer o luto, não é? É isso aí. Quase o luto desse bebê que acabou por ter um desenvolvimento que não foi Qual o que era idade esperado. mais precoce que consegue descobrir se uma criança tem autismo? Existem alguns sinais ali, a maior parte das vezes, quando o primeiro sinal poderá ser na comunicação. A maior parte dos casos vem com a comunicação, que os pais traduzem em linguagem, mas... Para nós é muito importante a comunicação não verbal, que vem antes da comunicação verbal. E na perturbação do espectro do autismo, essa comunicação não verbal também acaba por falhar. E, portanto, ali no início, por volta de 1 ano, 15 meses, mas antes disso já é possível. Sim. Ali pelos 6, 9 meses, quando há a atenção conjunta, quando há a partilha do olhar, já é possível identificar alguns sinais. Mas muitas vezes nós só vamos identificar esses sinais a posteriori. Ou seja, ali pelos 15 meses a criança não fala, não interage, mas se formos questionar, se calhar já estavam presentes alguns sinais mais cedo. E ainda tem aquele autismo reverso também, não é? Que depois a criança tem ali alguns sinais e depois pode haver algum sinal, e já se fala um bocadinho em regressão autística, sobretudo na linguagem, mas é importante também saber se efetivamente houve uma intenção de comunicar verdadeira ou se a criança disse ali 2, 3 palavrinhas sem grande intenção e depois acabou por regredir. Porque mais do que comunicar e falar, e é a linguagem que acaba por sobressair e é isso que os pais acabam por ver mais efetivamente, mas é a intenção de comunicar, porque se eu percebo que com 1 ano, com 15 meses, a criança ainda não diz muitas palavras, mas tem a intenção de comunicar, que aponta, que procura, que vai buscar o adulto e que aponta e que sabe partilhar a sua atenção, isso já é uma comunicação, mesmo que ainda não haja linguagem verbal. E é nesse sentido que se fala um bocadinho em regressão autística, que acontece só em alguns casos, mas é preciso perceber se no início houve ou não essa intenção de comunicar, que a maior parte das vezes não há. Há assim algumas palavras ditas sem intenção. Essa semana eu procurei bastante sobre essas informações sobre o autismo e vi alguns estudos que falam que pode ser uma condição que recebe do gene do pai. Isso é verdadeiro ou isso ainda não é provado? Não é provado. Não é provado. Os tais genes existem. Sabemos que existem. O Dr. Google que trouxe isso para mim. Existem vários genes realmente associados à perturbação do espectro do autismo, mas nunca um gene único. E nunca podemos dizer se vem do pai, se vem da mãe, de quem vem. Pelos tais fatores ambientais que também estão aqui implicados. E por isso a etiologia do autismo é é multifatorial. Nós não conseguimos chegar a uma origem específica. Nasce com autismo? Ou a criança pode se tornar autista? Já vem uma predisposição. Já vem uma predisposição e pode desenvolver dependendo do... Eu penso que quem vem com predisposição irá acabar por desenvolver. Em algum momento, não é? Em algum momento. Mas falávamos do espectro.
Então, um espectro muito alargado. E, portanto, Vou falar desse espectro. Começamos com o quê? Vamos falar do mais básico, do mais simples de lidar, se calhar? O déficit de atenção? Podemos começar por aí? Aí já é outra característica. Portanto, característica. O que caracteriza a perturbação do espectro do autismo é efetivamente a perturbação na interação social. Já percebi. E depois, essa perturbação na interação social tem que ser associada a comportamentos repetitivos, interesses muito restritos, e assim conseguimos fazer o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Então, portanto, não é como a gente vê, por exemplo, nas redes sociais. Eu tenho déficit de atenção, eu estou ali dentro do espectro do autismo. Não? Isso é muito importante a gente trazer aqui. A definição de perturbação do espectro do autismo não tem nada a ver com a definição de perturbação de déficit de atenção e hiperatividade. Podem coexistir as duas condições. Mas os critérios de definição de um e os critérios do outro são completamente diferentes. Então, quando nós falamos que existem mais casos de autismo, o autismo aumentou, eu ouço isso o tempo todo, aumentaram muitos casos de autismo. A primeira questão aqui para a gente desmistificar isso, se é mito ou verdade. Primeiro, é verdade, aumentaram os casos de autismo ou apenas são mais... Aumentou o número de diagnósticos. Diagnosticados. Aumentou o número de diagnósticos. Se efetivamente temos mais números... É preciso fazer alguns estudos sobre isso, porque antigamente não eram diagnosticados. Certo. O que aumentou foi a sensibilização para o diagnóstico e o diagnóstico é feito mais precocemente. E se calhar há alguns casos que antes os critérios de diagnóstico também foram evoluindo ao longo do tempo, e agora se calhar alguns casos que antes não estavam incluídos, agora estão. Agora estão, sim. Se o número de casos aumentou, pois aí já não sabemos, mas o número de diagnósticos aumentou e são feitos mais cedo os diagnósticos. Nós podemos dizer que antes eram feitos só os diagnósticos de casos mais severos. Mais graves, sim. E hoje... precisavam de mais apoio e hoje fazem-se diagnósticos de outros casos menos graves, mas que também estão incluídos na perturbação do espectro do autismo. E agora nós já estamos mesmo, infelizmente, a acabar esse momento, doutora Adriana. O que você diria para as mães que estão nesse momento, muitas vezes até angustiadas, com dúvidas, se têm filhos com autismo, o que você diria para elas? E que ainda estão naquela fase do... Eu tenho medo de descobrir, porque nós também temos medo de descobrir alguma coisa, não é? O que você diria para elas? O diagnóstico é importante para se poder aceitar, para se poder trabalhar e para se poder saber quais são as opções que tem. E por isso, assim que se identifica as dificuldades, é importante explicar que essas dificuldades podem ser trabalhadas e quanto mais cedo se começar a intervenção, melhor. E que isto não é uma condição estanque, que a criança pode evoluir e tendo esses apoios conseguimos que elas evoluam, que façam aquisições, mesmo que algumas mães têm uma expectativa muito elevada de que a criança vai chegar muito longe, que depois acaba por conseguir entrar na faculdade e consegue, algumas conseguem, porque a perturbação do espectro do autismo é independente da capacidade cognitiva e portanto temos várias pessoas com perturbação do espectro do autismo, que conseguem fazer o seu percurso escolar, que fazem os seus cursos superiores. E até se relacionar com outras pessoas, casarem, né? Conseguem relacionar-se, conseguem aprender. Eles, no fundo, têm uma forma diferente de ver o mundo. Eles não nascem com aquela capacidade de interagir logo com as pessoas, mas isto acaba por poder ser aprendido de alguma forma e eles conseguem depois, no seu meio, começar a interagir, alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade, mas podem naturalmente ter uma vida normal e explicar sempre que a capacidade cognitiva é independente desta condição. Muito bem, doutora Adriana, muito obrigada por vir aqui partilhar tanta informação importante e útil para tantas mulheres que vivem conosco, que passam aqui pelo Planeta Mulher e que trazem essa carga acrescida, além de ser só mulher, mãe, esposa, trabalhadora, profissional, muitas vezes. Obrigada por estar aqui conosco e até a próxima. Tá bom, muito obrigada. Não é? E você que está aí não pode esquecer que o tempo passa muito rápido sempre. Não tenha medo e não deixe para adiante você diagnosticar o que você tem, ou o seu filho, ou alguém da família, pode significar que lá na frente você vai poupar seu tempo. Portanto,
fique aqui conosco, pegue todas as informações que a doutora Adriana trouxe e muito bem aqui pra gente. E nós estamos aqui, o nosso objetivo é, claro, sempre contribuir de alguma forma para que você também tenha uma vida cada vez mais em paz, tranquila, feliz e saudável. Nós estamos aqui sempre trabalhando por você, porque você nos deixa entrar na sua casa. Obrigada por nos deixar e nos trazer aqui para dentro da sua casa, que é o nosso propósito, trazer o melhor dos Açores para o planeta. Até o próximo programa.